O tema de hoje, lá da Revista Espírita, que se chama Aforismo, Aforismos, é porque aqui está no singular, Aforismos Espíritas e Pensamentos Soltos. Bom, é porque ele vai tratar de mais de um assunto, mas nós vamos nos apegar principalmente com o primeiro assunto, que é sobre a mediunidade. Vai ser muito bom para tirar dúvida. Olha as palavras de Kardec como são bacanas. Quando quiserdes estudar a aptidão de um médium, não evoqueis, logo por seu intermédio, o primeiro espírito de que vos lembrardes, pois jamais se disse que o médium seja apto a servir de intérprete a todos os espíritos. E os espíritos levianos podem usurpar o nome daquele a quem chamais. Evocai, de preferência, o seu espírito familiar, porque ele virá sempre. Olha, então o julgareis por sua linguagem e estareis em condições de melhor apreciar a natureza das comunicações que o médium recebe. Kardec diz que quando a gente quiser estudar a aptidão de um médium, é saber até que ponto ele está desenvolvendo a sua mediunidade, né? Até que ponto ele tem aquela condição, aquela capacidade da percepção dos espíritos. Até que ponto a mediunidade dele ela é ostensiva, né? Não existe médium ostensivo. Muita gente diz errado. Ah, fulano é médium ostensivo. Não, não existe. Existe mediunidade ostensiva. Quem tem mediunidade ostensiva, por esse motivo, é médium. Portanto, a mediunidade é que é ostensiva, não é o médium. E quem não tem mediunidade ostensiva, por esse motivo, não é médium. Ele tem mediunidade, num grau pequeno, mas é um grau que não deixa ele perceber os espíritos. Então, ele não é tido como médium. Então, então, quer dizer que podemos ter mediunidade sem ser médios? Sim, todos nós temos mediunidade, desde o momento em que a gente sonha, que a gente conversa com os espíritos, que a gente lembra quando acorda, tudo isso é fruto de mediunidade, desse contato, desse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas eu só posso me dizer médium quando essa mediunidade ela é num grau elevado, num grau que me permita sentir a presença fisicamente, a presença de um espírito, ou por pancadas, ou, ou, ou como se fosse uma roçadura, ou um arrepio, mas de modos que toda vez que o espírito se apresenta, eu percebo a presença dele. Então, chama-se mediunidade ostensiva. E, por esse motivo, eu posso receber o nome de médium, ou seja, aquela pessoa que vai trabalhar como médium, aquela pessoa que vê os espíritos, ou que sente, ou que recebe, desenvolve a psicofonia, ou a psicografia. Aquele que tem essa faculdade num grau pequeno, ele não pode ser chamado de médium, embora ele tenha mediunidade, mas ele não é médium. Então, vamos ver aqui o que Kardec diz. Ele diz que quando a gente quer analisar se uma pessoa tem aptidão para ser médium ou não, aqui é no caso assim, de uma pessoa que começou a desenvolver mediunidade, né? A pessoa, às vezes, chega na casa espírita, ou não, né? Mas ela está desenvolvendo, ela tem percepções mediúnicas, ela, às vezes, se sente mal sem haver motivo, ela escuta pancadas, ela percebe que tem alguém seguindo ela, né? Ela tem sensações um pouco diferentes das sensações que ela tinha antes, comuns, não é isso? Então, isso pode ser uma indicação que ela tenha mediunidade. Muito bem. Aí, realmente se mostrou que ela possui mediunidade. Foi feita uma análise e se mostrou que ela possui. Ela tem um pouco de mediunidade, tem mediunidade ostensiva. Então, muito bem.
É certo se chamar o primeiro espírito que se queira chamar através dela? Não, não é. Não é certo. Porque se ela está começando agora a desenvolver mediunidade, quem tem que se chamar primeiramente, segundo Kardec está informando, é o seu espírito familiar, é o seu, pode ser guia espiritual. Existem vários nomes, espírito familiar, guia espiritual. Então, é aquele espírito que mais comumente a conhece e vai trabalhar com ela a sua mediunidade. Entendeu, pessoal? É esse que vai ter mais facilidade de desenvolver, que Kardec chama aqui de afinidade, né? Afinidade fluídica com ela. Mesmo esse, na primeira vez que ele vier, a comunicação vai ser muito ruim. Não vai ser uma comunicação limpa, fácil, não. Porque ela está começando, está iniciando. E o espírito, mesmo sendo familiar dela, um guia espiritual, ele ainda não desenvolveu a afinidade fluídica adequada para dar uma boa comunicação. No início, é um pouco difícil. Nós trabalhamos com um grupo de pessoas que estavam iniciando nas laboratório mediúnico, né? E quando o médium recebia, a primeira vez que o médium recebeu o seu guia espiritual, eu me lembro que eu dialogando com ele falava com uma certa dificuldade. Da segunda vez, na segunda semana, eu evoquei. Kardec disse que é preferível evocar do que deixar que venha por conta própria, entendeu? Deixar que venha por conta própria, claro que também é útil, tem as suas necessidades, tem as suas importâncias, mas o correto é evocar ou invocar. E aí eu invoquei o espírito guia dele, do médium, ele veio novamente, na segunda vez, já teve um pouco mais de facilidade de conversar. Eu queria fazer umas perguntas a ele, por isso que eu invoquei, que eu queria saber algumas coisas a respeito dele e a respeito dos trabalhos que a gente estava desenvolvendo ali. Na terceira semana, invoquei de novo, ele já veio com mais desenvoltura. Por quê? Porque a afinidade fluídica dele com o médium estava se estabelecendo de maneira mais harmônica, cada vez ia ficando melhor. Então, por isso que Kardec, quando ia falar, tratar determinado assunto, com determinado tipo de espírito, e ele conhecendo os médios que trabalhavam com ele dizia assim: eu vou escolher o médio fulano de tal para receber o espírito tal, que eu quero fazer tais perguntas. E ele apresentava ao médio as perguntas. Esse negócio de dizer, não, o médio não deve saber quais perguntas que ele vai atrapalhar, que ele vai usar a própria resposta dele. Não, isso não existe. Erasto, no livro dos médios, Erasto diz: quanto mais o médium sabe o assunto que vai ser tratado, que vai ser perguntado ao espírito, melhor para o espírito, porque o espírito se aproximando da mente do médium, da mente, né, espiritual do médium, daquele momento que ele está ali, lendo os seus pensamentos, ele vai perceber o que é que o evocador quer. Se a pergunta não vai ser do próprio médium, então vai ser de uma terceira pessoa. Então, o espírito lendo o que o médium já está sabendo, ele vai saber com mais facilidade responder, porque ele vai se apoderar daquele assunto que se encontra na cabeça do médium. E ele vai, com mais desenvoltura, poder responder ao perguntador. Isso é Erasto quem está falando. É de muita lógica isso daí. Quando quiser estudar a aptidão de um médium, não evoquei logo, por seu intermédio, o primeiro espírito de que vos lembrardes, pois jamais se diz, quer dizer, Kardec jamais falou isso, nem os espíritos nunca disseram isso, que o médium esteja apto a servir de intérprete a todo espírito. E os espíritos levianos, também eles podem usurpar o nome daquele que a gente chama e vai mentir. Ele vai mentir naquele momento ali. Kardec, ele dá lá no Livro dos Médiuns mais de 50 tipos de mediunidade, né? Que a pessoa desenvolve. Existe médium para isso, médium para aquilo. São diversos tipos. Médium que recebe espírito de poetas, que não é todo médium que faz isso, né? Tem que ser um médium próprio para aquele. E um dos médios mais difíceis, é um médium raro, que Kardec apresenta lá naquela relação, é o médio flexível.
Ele tem também outro nome. Mas médium flexível por quê? Porque ele tem tanta capacidade, a capacidade fluídica do seu próprio perispírito, né? Porque se juntam os perispíritos do espírito comunicante com o do médium. Ele tem uma capacidade nervosa, digamos assim, do seu próprio corpo, porque a mediunidade, pessoal, é corporal. A mediunidade é do organismo físico. Mediunidade não é de organismo espiritual, porque não existe órgão espiritual. O perispírito não possui órgãos. O perispírito é um aglomerado de fluidos ao redor do espírito, entendeu? Então, ele não possui órgãos. Quem possui órgãos é o homem. E a mediunidade é orgânica. Então, aquele médium que Kardec denominou flexível é aquele médium que dá maior capacidade para receber o maior número de espíritos possível. Ele é capaz de receber qualquer espírito que Kardec evocava, o médium recebia, porque ele tinha essa flexibilidade. Ele tinha uma expansão muito grande do seu perispírito, não é isso? E isso, qualquer médium podia encontrar afinidade fluídica com ele. Qualquer médium não, qualquer espírito. Então, é um médium raríssimo. Entendeu, pessoal? E existem aqui os médios lacônicos, são aqueles médicos que não conseguem abrir a boca para dar uma palavra. São médios, são, mas eles têm dificuldade, aquela coisa amarrada, né? No início, geralmente, os médios são assim, lacônicos, são aqueles médios que precisam ser trabalhados. Então, vejam só. Por isso que, conhecendo a teoria espírita, é que a gente pode esperar algo dos espíritos. Por isso que Kardec cansava de dizer, é importante conhecermos a teoria espírita para poder sabermos o que podemos esperar dos espíritos. Quem não conhece a teoria vai pedir coisas absurdas que o espírito não pode fazer. Uma delas é achar que um médium pode receber qualquer espírito. Não, não é assim, né? Aquilo acabando de dizer. Outra coisa, nunca insistir quando você chama um espírito e o espírito às vezes está presente, mas ele não quer falar. Por alguns motivos ele não quer. É uma reunião que não é séria, e o espírito é sério, e ele prefere não participar e tal. E se você insistir numa determinada pergunta e o espírito não quer responder, vai vir outro e vai responder por ele. É esse caso aqui. Vai vir um outro espírito e vai responder. Esse inconveniente é a coisa mais comum do mundo. Não, é uma regra, não insistir que um espírito dê uma resposta. Se ele não quiser dar, não insista. Não insista. Porque o espírito ele não é obrigado a nada. Ele tem exatamente, por isso que ele é espírito, ele tem o poder de ir e vir para onde ele quer e sair de onde ele está, na hora que ele quer. Ele não se submete a ninguém. O único espírito que se submete a outro é um espírito inferior, moralmente inferior, que ele se submete à vontade do espírito moralmente superior. Isso daí ele é obrigado a atender o que ele determina. Mas fora isso daí, nenhum espírito está subordinado a homem nenhum, né? A médium nenhum. E aqui eu parabenizo a presença da minha querida Inácia Maria, a coisa mais linda do mundo, que ela está ali. Eu amo a Inácia. Muito bem, pessoal.